Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns, porém, foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Bendito é o seu nome, amado de nossa alma. Bendito é o teu nome, Salvador glorioso. Bendito é o teu nome, Jesus Cristo, Rei das nações. Bendito é o teu nome, por tua presença santa entre nós, o teu povo, nesse lugar, nessa manhã. Obrigado por nos lembrar da narrativa desse encontro. Obrigado por nos dar o privilégio de, nessa manhã, estarmos juntos aqui em comunhão, com grande expectativa de ouvirmos a palavra do Senhor, vindo também ao encontro dos nossos corações. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor nos edifique. Que nessa manhã o Senhor nos lembre que a graça do Senhor alcança as nossas histórias no ponto e no tempo que o Senhor mesmo quer. E a tua graça nos alcança para mudar a nossa vida, transformar a nossa jornada, conduzir-nos na eternidade em direção à salvação e à vida eterna. Que nessa manhã nós possamos ouvir a tua voz. Que nessa manhã, nesse encontro com o Senhor abençoe a todos aqueles que pela fé anseiam pela misericórdia e pela graça do Senhor sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao longo dessa série, nós temos visto que Jesus tem encontrado pessoas muito diferentes ao longo da narrativa dos evangelhos. Mas a gente tem visto também que nunca Jesus passou superficialmente por nenhuma das histórias daqueles com quem ele tem encontrado até agora. A gente viu ele encontrando Natanael, um homem que se escondia atrás da sua desconfiança, do seu ceticismo, da sua falta de fé. Nós vimos ele se encontrar com Nicodemos, um homem proeminente, importante, líder daquela época, mas que se escondia atrás da sua religiosidade. E domingo passado nós vimos ele se encontrando com uma mulher que nós nem sabemos o nome, a Bíblia chama ela de mulher samaritana, uma mulher que se escondia atrás da sede da sua alma, sede insaciável da sua alma. Agora aqui, meus irmãos, em Marcos 2, a Bíblia nos mostra Jesus encontrando um homem cuja dor estava exposta diante de todos os olhos que podiam vê-lo. A gente não sabe também o nome desse homem. A Bíblia não nos conta. A gente não sabe também, irmãos, sequer a idade desse homem.
Nem mesmo a gente sabe, irmãos, quanto tempo esse homem estava paralítico. Nós não sabemos. Nós sabemos que esse homem não podia sequer chegar até Jesus por sua conta própria. O texto nos mostra, irmãos, que Jesus ele estava voltando para Cafarnaum, cidade que ele morou por um tempo. E diz o texto aqui que nós lemos, se você por favor puder acompanhar na sua Bíblia, que essa notícia correu depressa. Jesus já era conhecido. Jesus já arrastava multidões por onde ele passava. E a notícia que corre ali naquela cidade pequena é que Jesus estava em casa, na casa dele. E diz o texto aqui que a residência ficou tão cheia que não havia lugar para as pessoas ali, nem mesmo junto à porta. A Bíblia diz que havia uma multidão imensa, uma multidão que fechava o caminho. Mas a Bíblia diz também que esse homem com seus amigos chegam àquele lugar, eles querem chegar até Jesus, eles não conseguem porque todos os caminhos estão impedidos, mas a Bíblia diz que eles não desistiram. Eles adotam uma estratégia. Eles subiram no terraço, eles abriram uma passagem no teto e eles descem esse homem literalmente na frente onde Jesus estava ali falando dentro daquela casa. Essa cena, ela deve ter silenciado aquela multidão. A casa inteira deve ter ficado calada diante daquele cenário. Imagine você estar num local, numa reunião hiperlotada, de repente destampam ali o telhado e descem diante ali das pessoas um homem paralítico, um deficiente físico. Irmãos, todos esperavam provavelmente que Jesus pudesse olhar para aquela cena, olhar para aquelas pernas imóveis, porque ele já havia feito muitos milagres, ele havia com a autoridade das suas palavras falado e milagres tinham acontecido. Talvez todo mundo naquele momento, vendo a situação daquele homem, cresceu a expectativa de que Jesus, olhando para aquele homem, pudesse dizer: você está curado, levante-se. Mas chama atenção, irmãos, o versículo 5. Esse verso diz que as primeiras palavras de Jesus foram: filho, os teus pecados estão perdoados. À primeira vista, irmãos, parece que Jesus mudou de assunto. Parece que ele está fazendo vista grossa para o problema daquele homem, ali diante dos seus olhos. Aparentemente, parece que Jesus ignora o fato de que aquele homem veio em busca de cura. Mas Jesus fala o que para ele? Sobre perdão. Na verdade, irmãos, o nosso Salvador não ignorou a dor daquele homem. O que Jesus faz é enxergar mais fundo a vida daquele homem. Jesus viu aquilo que a multidão não via. Jesus viu aquilo que os amigos daquele homem não viam. Jesus viu aquilo que o próprio homem não estava vendo. Jesus viu a ferida, meus irmãos, que estava por baixo de todas as outras feridas. Jesus viu o problema que estava por baixo de todos os outros problemas ali na vida daquele homem. Marcos, ele não afirma para nós aqui que a paralisia daquele homem era uma consequência de algum pecado pessoal específico, como se aquele homem tivesse sido castigado por conta de um pecado que ele cometeu. Marcos não fala isso. Então seria irresponsável, seria cruel da nossa parte impor aqui para o texto aquilo que nem o texto está dizendo. Mas a Bíblia ensina, irmãos, que em todo tempo a nossa maior tragédia não são os nossos problemas físicos, não são os nossos problemas emocionais, não são os nossos problemas sociais. A Bíblia é categórica em nos ensinar que o nosso maior problema é estarmos culpados e afastados da presença de Deus. Jesus vai tratar o corpo desse homem como nós lemos e vimos. Mas chama muito a nossa atenção o fato de que ele começou
por uma necessidade muito maior, por uma necessidade eterna, uma necessidade da alma daquele homem. Então, irmãos, a ideia central dessa passagem é a seguinte: a nossa maior necessidade é mais profunda do que aquilo que os nossos olhos veem. A nossa maior necessidade é mais profunda do que aquilo que os nossos olhos veem. E somente Jesus tem autoridade para perdoar os nossos pecados e restaurar a nossa vida na presença de Deus. Então, o que esse encontro ele nos ensina, irmãos? Esse encontro nos ensina sobre a ferida mais profunda do ser humano. E esse texto nos ensina sobre como que a graça de Deus é capaz de curar a ferida mais profunda do ser humano. Como que a graça de Deus vem sobre as nossas histórias, curando então a ferida mais profunda das nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é que a fé verdadeira nos leva a Jesus, apesar dos obstáculos à nossa frente. A fé verdadeira nos leva até Jesus, apesar dos obstáculos até a nossa frente, ou que aparecem à nossa frente. Do verso 1 até a primeira metade do verso 5, é exatamente isso que nós estamos percebendo aqui, irmãos. Perceba no texto que esses 4 homens não puderam curar o seu amigo. Eles não tinham condições, eles não tinham recursos, eles não tinham poder, mas uma coisa eles podiam fazer: eles podiam colocar esse homem diante daquele que tinha poder para curá-lo. Meus irmãos, quando a porta se fechou, eles não desistiram. Quando a multidão travou o caminho, eles não desistiram. Quando eles não acharam outro recurso, eles tiveram uma ideia. Eles abriram um caminho até Jesus. A fé deles não aparece em discurso. A voz desses homens não aparece nesse texto. A fala dessas pessoas não aparece nessa narrativa, irmãos. Mas a fé desses homens aqui aparece no peso que eles estavam carregando. Aparece na escada, aparece na subida, aparece no teto aberto. Porque aqui no verso 5, Marcos fala assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Como que Jesus viu a fé se eles não falaram nada, não professaram nada, não disseram nada? Jesus viu a fé daqueles homens expressada nas suas atitudes de perseverança. Irmãos, existem pessoas que dificilmente vão chegar sozinhas até Jesus. Dificilmente. Algumas pessoas estão imobilizadas pela culpa, pela vida. Outras pessoas estão imobilizadas pela dor, talvez pelo vício, quem sabe pelo medo, talvez por uma longa decepção com uma vida pregressa na igreja. Talvez não consigam formular uma oração para falar com Deus. Talvez eles nem tenham forças para pedir ajuda para Deus. Esse tipo de pessoa precisa de alguém que as carregue. Que as carregue no amor, que as carregue na intercessão, que as carregue no convite paciente, que as carregue diante de um testemunho fiel de uma vida no Evangelho. Esses homens aqui, irmãos, também nos lembram de uma coisa: dos nossos limites. Esses homens transportaram um paralítico, mas eles não tentaram ocupar o lugar de Cristo. A igreja, irmãos, não salva ninguém. A igreja não pode ocupar o lugar de Cristo na vida das pessoas. Pais, irmãos, não têm poder de converterem os seus filhos. Pastores, meus irmãos, não podem produzir vida espiritual em suas ovelhas, os crentes.
O nosso chamado, portanto, é remover, tanto quanto nós pudermos, é remover os obstáculos que criamos para que nós possamos conduzir as pessoas até a presença de Jesus. Com uma certeza, com um propósito, confiando que somente Jesus pode fazer o que nós, você e eu, jamais poderíamos fazer. O nosso papel é fazer ponte. O nosso papel é conduzir aqueles que nós amamos até o encontro com Jesus. Então, irmãos, o ensino aqui desses 5 primeiros versículos é que a fé que realmente crê no poder de Jesus não deixa que a multidão, que os obstáculos tenham a última palavra. A fé que realmente crê no poder de Jesus não deixa que a multidão ou os obstáculos tenham a última palavra sobre a vida daqueles que nós amamos e que ainda não chegaram até Jesus. A fé que age. E uma pergunta, irmãos, para a gente pensar. Quem é que nós precisamos carregar em oração essa semana, levando até a presença de Jesus? Que amigo? Que familiar? Que pessoa do nosso relacionamento tem estado impossibilitada de chegar à presença de Jesus, mas que você e eu, essa semana, podemos carregá-la em oração, intercedendo por suas vidas até a presença de Cristo? Quem talvez, irmãos, esteja esperando o nosso telefonema, ou talvez o nosso convite, quem sabe a nossa aproximação, para dizermos para ela: vem e vê. Nós temos tido encontros com Jesus e eu gostaria muito que você pudesse também ter conosco, hoje à noite, um encontro com Jesus. Ou quem sabe domingo que vem, pela manhã, um encontro com Jesus. Ou talvez durante essa semana, na minha casa, um encontro com Jesus. O nosso problema, irmãos, é que às vezes nós damos desculpa demais diante dos obstáculos que se interpõem entre os nossos e Cristo. Mas... Esse texto nos ensina, irmãos, que nós não devemos transformar obstáculos em desculpas. Esse texto nos ensina, irmãos, que nós temos que fazer o que estiver ao nosso alcance para colocar as pessoas que nós amamos diante da palavra de Cristo. É a minha responsabilidade e a sua responsabilidade trazer os nossos para que tenham um encontro com Jesus. Não com a igreja presbiteriana, não com a igreja presbiteriana Betânia, mas com o Senhor das nossas vidas. Esse encontro, então, nos ensina que a fé verdadeira nos leva a Jesus, apesar dos obstáculos. A segunda coisa que esse texto nos ensina vai da segunda metade do versículo 5 até o versículo 8. Esse texto nos ensina, irmãos, que Jesus enxerga uma ferida mais profunda do que aquela que os olhos podem ver. Esse paralítico, ele foi colocado diante de Jesus como um caso de enfermidade física. Um homem que estava impossibilitado de andar, sabe-se lá quanto tempo. Jesus o recebe como um pecador necessitado de reconciliação. Antes de Jesus falar para as pernas daquele homem, Jesus fala para a consciência daquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados. A palavra filho aqui, irmãos, ela é muito significativa, porque ela revela aqui uma ternura. Cristo, ele não humilha esse homem diante da casa cheia. Cristo, ele não reduz esse homem pelos seus próprios erros. Cristo, ele se aproxima desse homem com compaixão, com empatia, com misericórdia, e ele concede aquilo que ninguém havia pedido. E ele concede em voz alta aquilo que ninguém havia pedido. Mas ele concede aquilo que aquele homem mais precisava: o perdão dos seus pecados. Muito mais do que voltar a andar, aquele homem precisava estar novamente na presença de Deus. O texto aqui nos diz que estavam ali alguns líderes religiosos. Fala que alguns escribas estavam ali.
Escribas naquela época era o Ctrl+C, Ctrl+V do computador de hoje. Eles eram responsáveis por pegar documentos antigos e transcrevê-los para materiais novos, porque o pergaminho, os materiais usados nas escritas, eles iam se perdendo, se deteriorando. E eles eram usados também para fazer mais cópias, por exemplo, do Antigo Testamento, que era a Bíblia da época. Eram homens, portanto, que de tanto copiar a lei, de tanto copiar a Bíblia, eram doutores em Bíblia. E diz que eles estavam ali e eles começaram a discutir em seu coração. Verso 7, olha aí na sua Bíblia. Diz que eles começaram assim com a voz da consciência. Como fala ele desse modo? Questionando Jesus. Que Jesus tinha falado para o paralítico que os pecados estavam perdoados. E eles disseram, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Irmãos, esses homens, na premissa deles, eles não estavam errados. De fato, só Deus pode perdoar pecados. O erro que esses homens cometem, meus irmãos, é não reconhecer que Deus mesmo está ali naquela sala, diante dos seus olhos, na pessoa do Filho encarnado, Jesus Cristo. Pastor Tim Keller, ele chama a atenção para a lógica dessa cena. Ele fala que somente a pessoa ofendida pode conceder perdão ao ofensor. Por exemplo, eu não posso pegar um dinheiro emprestado do Leonardo, estou devendo para ele, e de repente o Emerson chegar e falar para mim, pastor, está perdoada a dívida, não precisa pagar não. Qual que é a lógica disso? A minha dívida é com o Leonardo. Ou a mesma coisa se eu cometer contra ele uma ofensa e ofendê-lo, e o Emerson vem até mim e fala, pastor, você está perdoado por aquilo que você fez com o Leonardo. Não foi com ele, foi com ele. De fato, somente a pessoa ofendida pode conceder perdão. Ninguém pode perdoar uma falta cometida por outro. Mas, irmãos, quando Jesus declara que os pecados daquele homem estão perdoados, ele está afirmando, em última análise, que aquele homem era um ofensor contra o próprio Jesus, porque ele é Deus. Então não era apenas um mestre, um professor, anunciando que Deus talvez pudesse perdoar aquele homem. Naquela sala era o próprio Deus exercendo a sua autoridade divina de perdoar pecados. Irmãos, nós costumamos procurar Jesus para que Ele resolva aquilo que mais dói na nossa vida naquele momento. Via de regra, algumas pessoas têm entendido que Jesus às vezes é só para isso. Via de regra, nós queremos que Ele cure a enfermidade. Via de regra, nós queremos que Ele acabe com a crise em casa. Via de regra, nós queremos que Ele arranque a ansiedade. Via de regra, nós queremos que Ele resolva a falta de emprego. Via de regra, nós queremos que Ele acabe com a nossa solidão. Deixa eu falar uma coisa. Sim, Jesus ele se importa com tudo isso. Nós acabamos de ver que Ele se compadece com o nosso sofrimento. Porque o mesmo Cristo que perdoou esse homem, foi também o Cristo que curou esse homem. Mas presta atenção, meus irmãos, por favor. Se todos os nossos problemas terrenos, eles fossem resolvidos por Jesus, problema financeiro, problema relacional, problema emocional, problema existencial, se Ele resolvesse todos os nossos problemas aqui, dessa vida, dessa terra, mas se o nosso pecado ainda permanecesse na nossa vida, no nosso coração, meus irmãos, ainda assim nós estaríamos na pior das condições. Nós estaríamos perdidos, na verdade. Nós precisamos muito mais do que alívio dos problemas cotidianos da nossa vida, irmãos. Nós precisamos de paz com Deus. Nós precisamos de reconciliação com Deus. Como o próprio Jesus diz em outra passagem, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então o ensino aqui, ele é óbvio. O pecado, irmãos, o pecado é a ferida mais profunda, porque nos atinge no lugar que nenhum recurso humano
alcança, o pecado atinge a nossa relação com Deus. E não há dinheiro, não há carreira, não há sucesso, não há família bem ajustada, não há nada desse mundo, não há nada sobre a terra e debaixo da terra que conserte algo que só Cristo pode consertar: o nosso relacionamento com Deus. Talvez seja o caso de alguns de nós. Talvez nós estejamos aqui hoje escondendo uma culpa que ninguém conhece, uma história que ninguém ouviu. Talvez nós estejamos aqui hoje tentando compensar uma culpa com religião, tentando compensar a culpa diante de Deus com trabalho, com boas obras, com oferta, com dízimo. Irmãos, Cristo não oferece uma maquiagem para a nossa consciência. Cristo não nos oferece uma barganha, um acordo. Cristo nos oferece uma coisa, indiscutivelmente, a única coisa que nós precisamos. Cristo nos oferece perdão verdadeiro. Então nós precisamos parar de tratar apenas os sintomas das nossas vidas. Nós devemos verdadeiramente, meus irmãos, confessar a Cristo os nossos pecados. E devemos também verdadeiramente, pela fé, receber a graça daquele que conhece o pior da nossa história, o pior a nosso respeito, e ainda assim nos chama para perto dele. Esse encontro nos ensina que Jesus enxerga uma ferida mais profunda do que aquela que os olhos das pessoas podem ver. E somente Ele pode curar a ferida que o pecado causou no nosso coração. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Mas se dissermos que não temos cometido pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você não tem que viver tentando compensar Deus, pagar Deus, descontar os seus pecados na presença de Deus. Você não tem que conviver com o peso da culpa, esmagado pela culpa. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Entregue ao Senhor a sua culpa. Confesse ao Senhor o seu pecado e creia que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Esse encontro nos ensina uma terceira e última verdade, irmãos. Do verso 9 ao 12, nós aprendemos aqui que Jesus demonstra que tem autoridade para perdoar e restaurar as nossas vidas. Jesus demonstra aqui que Ele tem autoridade para perdoar e restaurar as nossas vidas. Perceba que Jesus ele conheceu os pensamentos dos escribas. Os camaradas estavam conjecturando na consciência, em pensamento. E no verso 9, Jesus vira para eles como se eles tivessem falado o que falaram em voz alta. Jesus olha e diz: o que é mais fácil? Dizer para o paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para ele: toma o teu leito, levanta e anda? Irmãos, dizer qualquer uma das duas frases era simples. A diferença é que a cura, ela pode ser verificada imediatamente, enquanto que o perdão era invisível aos olhos daquela multidão. E é exatamente por isso que Jesus realiza o milagre visível, como prova da autoridade dele, para realizar o milagre invisível de perdoar os nossos pecados. Então ele diz no verso 10: para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados. Esse aqui, irmãos, é o centro da passagem. Porque Jesus ele não aparece aqui apenas como alguém que intercede pelo perdão. Jesus aqui é o próprio Deus que tem autoridade para conceder o perdão. E aí ele diz no verso 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que coisa maravilhosa, irmãos, porque aquele que foi carregado entrou em casa agora de volta andando.
Aquele que chegou em cima de uma maca, leva agora para casa a maca nos seus braços. Aquele objeto que testemunhava a sua impotência, torna-se agora um testemunho público de que Cristo tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas, irmãos, aquele perdão, ele não seria barato. Esse perdão saiu caro. Não para esse homem. Porque mais adiante, Jesus vai dizer assim, lá no capítulo 10 desse mesmo evangelho: porque o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe por que Jesus podia cancelar a dívida daquele homem, perdoar o pecado daquele homem, irmãos? Porque ele caminhava para a cruz para pagar a dívida daquele homem. Ali naquela cruz, irmãos, o nosso Salvador levaria a culpa do seu povo, sofreria a condenação que nós merecíamos e abriria o caminho de volta para Deus. De maneira que essa cura em Cafarnaum comprovou a sua autoridade. Mas a cruz, irmãos, a cruz revelou o preço do nosso perdão. Por outro lado, irmãos, a ressurreição confirmou que o pagamento foi aceito por Deus. Os pecados estão perdoados, porque a dívida foi paga. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não significa, irmãos, que todo cristão vai receber agora a cura física. Não é isso que o texto ensina. Muitos atravessam a vida com enfermidades. Muitos atravessam a vida com limitações. Porque a promessa do Evangelho é maior. O ministério de Jesus não é um ministério curandeiro. Os milagres eram para comprovar que de fato Jesus é Deus. Mas a promessa do Evangelho, irmãos, é que quem está em Cristo já não está debaixo da condenação, já foi reconciliado com Deus e aguarda agora o dia em que o próprio corpo será ressuscitado, sem fraqueza, sem dor, sem morte, para sempre. Porque a graça começa, irmãos, restaurando a nossa relação com Deus, e ela termina restaurando todas as coisas na presença de Deus. O que o texto nos ensina é que o maior poder de Jesus não é tornar confortável a nossa vida presente. O que o texto nos ensina é que o maior poder de Jesus é nos dar vida eterna e nos livrar do pecado que nos condenava, afastados de Deus. Esse é o maior poder de Jesus. Esse é o maior milagre. É isso que nos motiva a amá-lo e servi-lo, irmãos. É isso que o autor de Abacuque, é isso que o profeta Abacuque, autor do livro, nos ensina. Ainda que todas as coisas aos nossos olhos não estejam de acordo, esteja faltando muita coisa, estejamos sentindo ou passando por muitas dificuldades, ele diz, ainda assim eu louvarei o Senhor. Porque o presente maior, o milagre maior, é a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós não devemos permanecer como esses religiosos, esses escribas aqui, vivendo ou estando perto de Jesus, mas apenas avaliando as suas palavras, apenas vendo que aquilo que ele fazia, se eles concordavam ou não. Não é assim que nós temos que viver. O texto nos encoraja a nos rendermos à sua autoridade, ao nos entregarmos ao seu senhorio. E se você já foi perdoado, meu querido, você precisa imediatamente levantar-se para uma nova vida. Aquilo que Deus já perdoou, está perdoado, a dívida foi cancelada, não temos mais que viver debaixo do peso da culpa. O perdão não nos deixa deitados no mesmo lugar, paralisados.
O perdão, meus irmãos, produz gratidão, produz obediência, produz testemunho, produz esperança. Se o perdão de Deus já está sobre a sua vida, saia celebrando mundo afora. Porque o diabo muitas vezes ele tenta nos paralisar, apontando para os nossos erros, os nossos pecados, as nossas faltas do passado. Mas a Bíblia já nos mostrou qual que é o futuro dele. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele é o derrotado dessa história e não nós. Cristo não desperdiça nenhuma situação, nenhum capítulo das nossas histórias. Pelo contrário, a sua graça transforma aquilo que outrora era motivo de vergonha, de dor, num propósito maior para a glória de Deus. Naquela casa, havia 3 maneiras de estar ali perto de Jesus. A primeira era um homem que estava diante dele, reconhecendo a sua necessidade. Eu preciso de ajuda, eu preciso de cura. A segunda são os 4 amigos que estavam ali porque eles criam bastante para levar alguém até Jesus. E a terceira, meus irmãos, eram os religiosos, os escribas, que estavam ali sentados, analisando Cristo, sem reconhecer o seu senhorio. E a pergunta direta que essa história nos faz é o seguinte: nessa manhã, em qual dos 3 lugares nós estamos sentados? No lugar desse homem necessitado? No lugar desses amigos que acreditavam? No lugar desses religiosos que avaliavam? Talvez você tenha chegado aqui hoje como esse homem paralítico, consciente de uma dor que você não consegue resolver. E para nós, irmãos, a boa notícia nesse texto é que Jesus vê além da ferida que todos enxergam. Ele reconhece o nosso pecado, ele vê a nossa culpa, ele percebe a nossa vergonha, mas ele tem autoridade para perdoar. Então a palavra é: venha como você está. Não espere ele sair, ou não espere você sair como você entrou aqui na presença dele. Talvez hoje você seja como um desses 4 amigos. E se você estiver nessa condição, meu irmão, minha irmã, não abandone a pessoa que Deus colocou sobre os seus ombros. Um colega de trabalho, um familiar, um amigo, um vizinho. Continue orando, continue aproximando essa pessoa de Cristo, continue abrindo caminhos. Você não pode salvar essa pessoa, mas você pode levar essa pessoa até Jesus. Não desista diante dos obstáculos. Ou talvez, pode ser que o seu caso seja como o desses escribas. Você está dentro da casa, você está ouvindo a palavra, mas talvez o seu coração ainda esteja resistente à identidade, à autoridade e à graça de Cristo. O texto ensina, irmãos, que conhecimento religioso sem rendição apenas nos torna críticos na igreja do Senhor. Vê defeito em tudo, coloca defeito em todos, critica tudo, mas não age com nada. Nessa série, irmãos, nós vimos Jesus encontrar então um coração desconfiado em Natanael, um homem religioso em Nicodemos, uma mulher sedenta ali naquele poço, mas agora ele encontra um corpo paralisado. E ele revela, irmãos, que por trás de todas as nossas dores existe uma necessidade que só Jesus pode suprir. E a gente viu aqui que a graça, ela não veio apenas para melhorar as nossas circunstâncias. A graça, ela veio exatamente para nos reconciliar com Deus. Igreja amada, o maior milagre daquela casa não foi um paralítico sair andando. O maior milagre das nossas vidas não é o emprego que chega, não é a prosperidade financeira, não é o ajuste familiar, não é um corpo saudável. O maior milagre é um pecador sair perdoado da presença de Jesus. E esse milagre acontece ainda hoje. O Filho do Homem continua tendo autoridade sobre a terra para perdoar pecados.
Então deixa eu te falar uma coisa. Venha até Cristo. Traz a sua culpa. Traz a sua história. Traz a sua ferida mais profunda, mas venha até Cristo. Venha até Cristo, meu querido, porque em Cristo existe perdão. Venha até Cristo, porque em Cristo existe nova vida. Venha até Cristo, porque em Cristo existe esperança. Venha até Cristo, meus irmãos, porque nele nós encontramos saúde para o nosso corpo e para a nossa alma. Quem chega até Cristo carregado pela culpa, pode sair da presença de Cristo nesse encontro, sustentado pela graça e pelo perdão.